grande homem de Deus. Gosto muito da companhia dele, é uma pessoa que me ensina muito. E nessa noite ele vai estar trazendo a palavra para nós. O Daniel, ele não pôde estar, mas eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações de maneira poderosa. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a vida dele. Pai, em suas mãos nós colocamos o Antônio, crendo que ele é um canal do Senhor e que tudo que ele irá transmitir a nós nessa noite vem do trono da sua graça, Deus. Use-o, Pai, com graça, use-o com amor, e que a sua palavra penetre no nosso coração e frutifique, Deus. É isso que eu tenho a te pedir nessa noite, Pai, te entregando em suas mãos o teu servo, Deus, crendo que o Senhor vai usá-lo para edificar o corpo nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Sabe, aqui estão com muitas pessoas aqui, né? Na nossa igreja geralmente tem 3 ou 4. Então, estando aqui com vocês, que talvez para vocês não esteja com tanta gente. Mas para mim é uma honra estar aqui, cada um de vocês aqui. E eu vejo uma grande multidão aqui. Amém? Irmãos, se eu pudesse descrever o que eu quero falar nessa noite, eu iria começar com uma citação de Martin Luther King. Eu tenho um sonho. Sabe, irmãos, eu tenho um sonho onde essa estrutura não será mais necessária. Eu tenho um sonho onde não serão mais necessários pregadores da palavra. Eu tenho um sonho onde não será mais necessário uma ministração de louvor. Eu tenho um sonho onde não será mais necessário pessoas nos incentivando a adorar a Deus. Eu sonho com um dia que o Cordeiro será único e suficiente no nosso meio. Eu sonho com um dia que a presença do Cordeiro vai ser a única que vai bastar na nossa vida. Irmãos, ainda que a gente fale, que a gente ame a Deus, essa realidade ainda não é real em nossas vidas. Mas eu creio num dia que chegará em breve, onde nós seremos cheios da presença dEle. Irmãos, não será mais necessário uma igreja tão bela como essa, com ar-condicionados. Não será necessário que uma cidade reconheça Jesus e saia em passeata no meio da rua. Não será mais necessário que pessoas falem de Jesus, porque Jesus vai ser real. Porque o brilho do Cordeiro vai ser real. Todos verão com os olhos abertos, descobertos, sem máscaras, sem véu. Não haverá mais enganação, não haverá mais mentiras, não haverá mais dolo, porque a presença dele será suficiente. Irmãos, isso não começará quando Jesus vir no futuro, onde ele pisará sobre seus inimigos. Isso já começou há 2000 anos atrás, quando Jesus morreu e ressuscitou naquela cruz. Irmãos, um homem chamado Zinzendorf, eu não vou lembrar o nome dele, é um nome meio em alemão, então é meio difícil de lembrar. Ele era um conde, ele era muito rico, ele tinha muitas posses, e em sua vida, ele sempre enxergou um vazio, até que ele viu uma pintura de Cristo sendo crucificado. Embaixo daquela pintura estava escrito: tudo isso fiz por ti, o que você está fazendo por mim? Irmãos, nessa noite, se uma mensagem, se uma frase tiver que ficar marcada no seu coração tudo Cristo fez por você. O que você, o que eu temos feito para Ele. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Nós iremos discorrer um pouco sobre a palavra de Deus. E acredito que será um momento oportuno e propício. Amém? Deixa eu me apresentar, alguns não me conhecem. Meu nome é Antônio Marcos, sou esposo da Maria Regina. Nós somos da Igreja Batista Filadélfia, lá no Zumbi. Mas eu me sinto mais em casa quando eu estou na Igreja Metodista. Eu vim da Igreja Metodista, aqui é a casa de Wesley, o homem que tinha um coração aquecido. Então, irmãos, esse lugar é um lugar propício para o mover do Espírito Santo. Amém?
Irmãos, o Espírito Santo vai vir nessa noite. Na verdade, ele já está aqui. Amém? Uma coisa eu também digo para você. Nessa noite, Jesus quer tocar alguns. E eu não sei se minha mensagem vai chegar a todos. Pouco me importa em quem chegar. Mas eu sei que uma pessoa vai ser tocada nessa noite. Que seja você, meu irmão. Você que me ouve nessa noite, que seja você. Que você seja tocado. Que você seja o terreno fértil que produz vida através da palavra de Deus. Em nome de Jesus. A carta de Efésios, capítulo 4, diz assim, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar na unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também foste chamados em uma só esperança na vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça que foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso se diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido nas regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, com a vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas segundo a verdade em amor, cresçamos todos em tudo que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu queria pedir duas coisas antes de nós entrarmos na exposição. Um copo de água e alguém para tocar teclado aqui, fazendo favor. Amém? Irmãos, primeiramente essa carta ela foi escrita por Paulo, ela foi direcionada aos irmãos de Éfeso. Ela foi direcionada para um povo pagão. Essa carta não foi direcionada aos crentes. Essa carta foi direcionada a um povo que antes era pagão. Então entenda comigo uma coisa. Jesus, ele não mede quem que ele vai chamar, a quem que ele vai entregar os dons, a quem que ele vai entregar a vocação. Ele entrega essa vocação para quem? Para todos. Ele entrega essa vocação para todos. E talvez você muitas das vezes falou, por que eu vou na igreja? Por que eu tenho que cooperar com meu irmão? Eu não presto? Irmãos, se aqui no texto está falando que o corpo de Cristo precisa de cada junta, isso quer dizer que cada um tem sua importância. Ele não chamou o suprassumo da fé. Ele não chamou apenas o pastor. Ele não chamou apenas o Anderson, que fala legal, ou o Anderson, que toca bateria. Ele chamou a todos. Irmão, independente de quem você seja, Jesus quer te usar. Não menospreze achando que outro vai ser levantado para fazer aquilo que somente você poderá fazer. Aqui está o meu irmão, não sei o nome dele, mas ele está tocando teclado. Qualquer um poderia vir e tocar teclado, porque ele está fazendo uma coisa que eu pedi. Amém?
mas eu não conheço ele. Eu sequer sei o nome dele. Agora imagine que o Pai das luzes, o Senhor de tudo e todos, que conhece a todos pelo nome, estabeleceu um propósito eterno antes mesmo de sermos formados. Você acha que alguém pode tomar o seu lugar no plano divino? Irmãos, eu estou te colocando para cima, mas agora eu quero te quebrar. Você não é nada. Que você viva uma vida em arrependimento constante, sabendo que, independente de toda essa importância que você tem para Deus, você continua sendo pó. Toda essa graça não foi dada por seu merecimento, porque você é bom, porque você se afirma ser bom. Pela sua lei moral, pela sua filosofia, ideologia, opinião política, você não é bom. Irmãos, você é o pó. Eu sou o pó. Somos todos pó. Juntos fazemos um grande apunhado de pó. Mas Cristo, em sua excelente soberania, em sua grande soberania, Ele pega esse apunhado de pó e faz algo belo. E nessa noite, eu quero te dizer, você faz parte de um corpo. Há 2000 anos atrás veio na terra um homem chamado Jesus Cristo, que sendo divino abriu mão de toda a sua divindade, se fez homem para morrer numa cruz, maldito. Veio um homem que se esvaziou de toda a sua glória, de todo o seu esplendor, um homem que poderia ser o rei de todos. Ele morreu nu, sem nada. É bonito aquelas pinturas da Igreja Católica, onde Jesus está lá aberto, com um véuzinho. Jesus não foi morto daquela forma, Jesus foi morto nu, exposto. Você lembra que no Éden, o homem, ele estava exposto? Essa é a verdadeira natureza do homem, nós estamos expostos. Mas Deus, assim como Ele não se importava de olhar para Adão exposto, Ele não se importou de olhar para o seu filho exposto. Ele não se importa de olhar para você e para mim exposto. Então, irmãos, antes de nós entrarmos na palavra, por favor, se exponha para Deus. Por favor, abra o seu coração para Deus. Irmãos, abra o seu coração para Deus. Em nome de Jesus. Há 2000 anos atrás, Cristo foi a figura presente e visível de Deus. Só um minuto. Amém. Cristo, ele foi a figura visível e presente de Deus. Se as pessoas ali na região do Oriente Médio quisessem ver a Deus, elas poderiam olhar para Jesus, porque o Jesus era o próprio Deus, amém? Jesus era a figura do próprio Deus na terra, Jesus era o Deus encarnado. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Cristo morreu, Ele ressuscitou e foi assentado do lado do Pai. Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez o Renan, a Maria, o Anderson talvez, saiba responder, porque já me ouviram falar isso. Se Cristo era a figura presente de Deus na terra, hoje, quem é a figura presente do Cristo invisível na terra? Quem é o corpo de Cristo? Vamos lá? Alguém sabe? Irmãos, não somos nós, é a igreja. Você lembra que você não tem importância? Você sozinho não tem importância. Jesus não chamou um membro decepado, Jesus chamou uma família, pessoas que formam um corpo. Jesus chamou uma igreja que forma o corpo dele. E se as pessoas do mundo quiserem ver a Deus, elas olharão para a igreja. E a igreja resplandecerá a imagem do Senhor. Mas hoje não é isso que a gente vê. Infelizmente a gente vê roubos e mais roubos dentro de igreja, mais corrupção dentro das nossas igrejas do que no Senado. Hoje o que nós vemos são pessoas usando de má fé para roubar dinheiro da igreja.
Hoje em dia o que nós vemos, o Anderson, são pessoas visando o ministério por causa de fama, glória. Pessoas que aprendem a tocar um instrumento dentro de seus quartos, mas que chegam ao estrelato e se esquecem de Jesus. Irmãos, nós temos vivido um tempo onde carros estão sendo sorteados dentro de igreja. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde sementes estão sendo vendidas dentro de igreja, onde está a palavra de Deus que diz: não faça da minha casa um comércio. Nós temos vivido um tempo onde qualquer coisa que pareça com Deus é suficiente. Qualquer ideologia que fale de um Jesus amoroso é suficiente. Nós somos levados de um lado para o outro, para frente e para trás, por causa de líderes e pastores, pessoas que nos induzem ao erro. Sabe, irmãos, isso acontece porque a igreja não é madura. Porque a igreja continua na sua meninice. Deixa eu te contar uma coisa. Na casa do pai, quem senta à mesa é um filho. Qualquer filho. A Érica e o Geles têm um filho. Ele tem 3, 4? 4 anos. E independente do Davi fazer bagunça, fazer pirraça, ser uma criança, ele se assenta na mesa com a Érica e com o Geles. Mas a Érica e o Geles nunca vão mandar o Davi trabalhar. Sabe por quê? Porque o Davi é uma criança. Cristo nunca vai mandar você, nunca vai me mandar, nunca vai mandar para o campo uma igreja imatura. Cristo nunca vai usar com toda a plenitude uma igreja imatura. Uma igreja que é agitada por palavras, mas não confere na palavra. Vamos lá, vamos entrar na exposição do texto. Efésios 4 ela é uma carta de Paulo escrita a Éfeso. É a mesma cidade onde Paulo foi ameaçado de morte, onde Paulo teve que fugir, porque as pessoas queriam matar Paulo. Nessa mesma cidade havia um templo, onde em toda a Grécia aquelas pessoas iam adorar um deus pagão. Mas essa mesma cidade é onde a esperança brotou, onde Cristo começou a resplandecer. E essa mesma cidade, a gente vê no primeiro século um grande avivamento de pessoas dando as costas às suas imagens, entregando suas imagens para servir apenas a Jesus. Irmãos, é nessa cidade que eles começam a amar tanto a Jesus, que os apóstolos se reúnem e mandam o apóstolo João, o grande apóstolo João, para cuidar daquela cidade, para cuidar dessa igreja. E como a gente sabe, quando Jesus morreu, ele deixou sobre a tutela de João a sua mãe. Então, de quebra, aquela cidade, além de receber o apóstolo João, o apóstolo do amor, recebeu a própria mãe de Cristo. Uau, que igreja! Eu queria estar nessa igreja. E essa carta é direcionada para aquelas pessoas que abandonaram seus pecados e começaram a servir a Cristo. Deixa eu só te contar um spoiler dessa igreja. Apocalipse 2. Essa é a mesma igreja que, mesmo passando por isso tudo, abandonou o primeiro amor. Eu gosto muito de ouvir pessoas falar que um dia amaram a Jesus, que um dia iam nas vigílias, iam na igreja sem se cansar e viviam o seu primeiro amor. Mas o primeiro amor não é isso, não é a primeira paixão, o primeiro amor é Cristo. E aquela igreja perdeu uma coisa, a Cristo. E por perder a Cristo, essa igreja é repreendida pelo próprio apóstolo João, que era pastor daquela igreja. Retornem. Ou melhor, essa igreja é repreendida pelo próprio Cristo e fala que através daquele apóstolo, retornem ao primeiro amor e voltem a praticar essas obras. Por que eu estou te falando tudo isso? Só para te trazer um contexto de quem era
As pessoas a quem Paulo estava falando, pessoas que eram um nada, pessoas que foram elevados a um tudo por Cristo, mas pessoas que abandonaram a fé e voltaram ao nada, e que precisaram se reerguer. Irmãos, na nossa caminhada, nós precisamos entender que a nossa vida é uma vida de erros e falhas. Nós nascemos em falha, mas Cristo nos alcançou. Nós estamos em um novo patamar, mas isso não quer dizer que nós iremos acertar em tudo. Então, se você erra, irmão, bem-vindo ao clube. Todos nós erramos. Não é por isso que Cristo não te quer como igreja. Começando a exposição no versículo 1, assim diz: rogo-vos, pois, eu, o apóstolo Paulo, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a quem foste chamado. Irmão, Jesus ele aceita quem ele quiser, mas essas pessoas que quiseram a Cristo precisam andar de uma forma, de modo digno, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. A gente aqui no Brasil tem o costume de achar que suportar como que eu posso dizer? Tolerar. Eu suporto o irmão lulista, eu suporto um irmão bolsonarista, eu suporto a minha esposa quando ela está de TPM, mas esse texto não está falando de um suportar, de tolerar. Esse texto está falando de servir de suporte. Está vendo esse teclado? Esse teclado ele só está se mantendo nesse lugar porque tem um suporte por debaixo. Então, irmão, para que a igreja continue no lugar que ela deveria estar, eu e você vamos precisar ser suporte na vida de alguém. Porque vou te contar um segredo básico que ninguém te contou. Quando você foi chamado a Cristo, você não foi chamado a Cristo porque você era bonitinho. Você foi chamado a Cristo para você servir ao seu irmão. Você deve servir ao próximo. Sabe, essa semana não foi uma semana muito legal. Não está sendo um tempo muito legal na minha vida. Mas o Anderson, ele me chamou, quarta-feira, em cima da hora, para trazer uma mensagem aqui hoje. Irmãos, eu vim não pelo apreço que eu tenho pelo Anderson. Eu vim para suportar o meu irmão, que estava precisando. Não porque eu sou bom, porque eu acredito que cada um de vocês poderia estar aqui trazendo a mensagem nessa noite. Mas eu vim porque, por eu amar a Cristo, eu amei o meu irmão para falar, mano, eu vou lá. Aqui estou. O problema de nós como igreja é que nós nos portamos como uma empresa. Algumas vezes lá na minha empresa eu ouvi meu patrão falando, eu não sou obrigado a ficar com vocês aqui. Se vocês começarem a fazer as coisas erradas, eu vou mandar vocês embora. E muitas das vezes nós como igreja nos comportamos dessa forma. Irmão, enquanto você está servindo para mim, eu te aceito. Mas a partir do momento que você cometer qualquer coisa que saia de acordo com aquilo que eu penso, eu te rejeito. Esse é um problema básico da igreja nos dias de hoje. A igreja se tornou uma empresa. E uma empresa possui um CEO, possui um administrador. Mas a igreja não possui um administrador. A igreja possui um cabeça. Não é o patrão que manda, mas é o cabeça que fala, e nós nos movemos porque nós estamos arraigados no cabeça. Nós somos parte, nós não fomos contratados. Aqui nessa igreja há um pastor, acredito eu que ele seja contratado, e amém. Glória a Deus, porque o pastor precisa de sustento. Mas, irmãos, antes de ser contratado, ele é arraigado no cabeça. Ele faz isso porque ele ama a igreja, não porque ele recebe. Voltando ao texto. Esforçando-vos diligentemente para perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
Porque há somente um corpo, um espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de tudo em todos. Vocês já ouviram falar sobre os moravianos? Bem, todos? Vocês estão quebrando minha pregação, irmãos. Os moravianos, eles eram um grupo de pessoas que amaram a Cristo, ao ponto de estabelecer uma vigília que durou 100 anos, ao ponto de mandar missionários por todo o mundo. Mas uma coisa que ninguém fala sobre os moravianos é que aquelas pessoas tinham ideologias diferentes. Aqueles irmãos que hoje são chamados de moravianos, uns eram anabatistas, outros seguiam a teologia de Zwinglio, outros eram desgarrados. Acreditavam em Jesus, acreditavam na obra, mas não acreditavam em nenhuma igreja, nenhuma comunhão, nenhuma convenção. E aquelas pessoas começaram a se unir para morar junto. E foi um grande erro. Sabe por quê? Porque pessoas diferentes discordam. Sabe o que acontecia no meio dos moravianos? Briga, rixa, por causa de terreno, até que um homem pediu um direcionamento de Deus e pediu: Deus, me dá uma mensagem para pregar a esses homens. E durante 3 horas ele discorreu sobre o amor fraternal de uns pelos outros. Aqueles irmãos entenderam que maior era o que os uniam do que os que dividiam. A sua opinião política não importa. A sua opinião ideológica não importa. Aquilo que você crê de filosofia não importa. Quando se compara com aquilo que me une a você, que é Cristo, o cabeça. Irmãos, se eu enxergo a Cristo, eu irei te amar porque você também ama a Cristo. E nós juntos iremos manifestar a figura de Cristo. Porque onde está um ou dois ou mais reunidos, lá Cristo estará no meio. As pessoas conseguem ver a imagem de Cristo onde há unidade, onde há um só Senhor, um só batismo, um só Deus. Irmãos, independente do que você pensa de política, abandona isso. Joga isso como esterco, para que você ganhe a Cristo e você passe a amar o seu irmão, por quem ele é, não pelo que ele faz, pelo quanto que ele ama a Cristo. Irmãos, Cristo não chamou alguns, Ele chamou a todos. E esse todos envolve culturas diferentes. Apocalipse capítulo 5 fala que Cristo morreu para resgate de todos os povos, tribos, línguas e nações. Irmãos, a gente sabe que a Rússia não tolera os Estados Unidos. A gente sabe que o irmão que fala português não entende o que o irmão que fala coreano fala. Nós sabemos disso. Mas Cristo chamou a todos os povos. E Ele colocou um local de entendimento a todos os povos. Independente de cultura, independente de língua, independente de raça, independente de cor. Todos vão olhar para apenas uma coisa. E vão entender o que é a verdadeira vida. Todos vão olhar para a figura de Cristo. Sabe, irmãos, eu não tenho muitas mensagens, eu sou muito repetitivo naquilo que eu falo. Nessa noite eu só quero fazer que Jesus seja engrandecido no nosso meio. Eu não tenho uma palavra legal, agitada, que te faça chorar ou rir. Eu só tenho minha paixão por Jesus. Eu não quero te entreter. Se você veio nessa noite para um entretenimento, irmãos, você vai sair daqui frustrado. Eu não tenho sequer a melhor palavra. A gente não tem o melhor louvor, a gente não tem a melhor música. Mas a gente tem Cristo. Isso é suficiente para você?
Vamos juntos todos olhar para Cristo nesse momento. Vamos juntos todos fazer com que esse sonho de que Cristo seja tudo em todos seja real neste momento. Que não seja uma palavra que está sendo entoada aqui, que seja importante, que seja o olhar para Cristo que importa. Porque para eu dar prosseguimento para essa palavra, eu preciso que todos olhemos para a figura de Cristo. Se te ajudar, feche os seus olhos. Se isso não te ajudar, fique com os seus olhos abertos. Se te ajudar a olhar para Cristo, se ajoelhe. Se não te ajudar, fique do jeito que você está. Mas olhe para Cristo nesse momento. Porque beleza incomparável é a presença, é a figura, é a imagem de Cristo, que pode ser vista e reconhecida, contemplada, não em sua plenitude, mas como sombra, mas cheia de esplendor através da sua igreja. Uma igreja unida que olha para o mesmo lugar, então juntos olhemos para esse lugar. O segredo para nós alcançarmos sinais e maravilhas não é o quanto que a gente ora pedindo a isso. O segredo para a gente alcançar sinal e maravilha é quanto nós olhamos para Cristo. Porque Cristo manifestará o seu amor. E isso vai ser como um sinal para aqueles que não creem. Irmãos, eu não sei você, mas meu coração, ele quer mais de Deus. Deus, eu quero mais o Senhor. Me desculpe interromper essa palavra somente para falar com o Senhor. Eu quero mais o Senhor, Jesus. E eu quero que o Senhor derrame mais o Senhor, Pai, na vida do meu irmão, Pai. Jesus, que a gente venha nessa noite, Pai, ser tocado pela Tua presença. Não só para a gente ter um arrepio nessa noite, Pai, mas para que amanhã a gente acorde amando o Senhor, Pai, e manifestando a Tua presença para o mundo, Pai. Vem com mais, Jesus. Faça dessa igreja que se chama Wesleyana uma igreja de coração aquecido, porque eles olham para a Tua palavra, que eles olham para o Senhor, Jesus. Em nome de Jesus. Que esse não seja mais um culto, Pai. Que alguém aqui seja tocado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, o que eu sonho ver é um dia onde não será necessário uma pregação ir do início ao fim, onde pessoas, no meio de uma pregação, começaram a orar por conta própria. O que eu sonho a ver é uma igreja onde não precisa... Toda a igreja, vocês estão me ouvindo? Toda a igreja virá para adorar, independente da música que é tocada. Irmãos, o que eu sonho ver é uma igreja que ama o pobre e a viúva, independente do quanto ela pode dar de dízimo. O que eu sonho a ver é uma igreja real. É uma igreja que ama, é uma igreja de verdade, é uma igreja viva, uma igreja que corresponde o amor do cabeça, uma igreja que se entrega como Cristo se entregou, uma igreja que se esvai, que se esvazia, uma igreja que se entrega, simplesmente porque entendeu que Cristo antes se entregou. Por isso, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom, do presente, da entrega de Cristo. Por isso se diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Irmãos, ele subiu às alturas, mas antes ele desceu ao mais profundo da terra. Ele foi pregado no madeiro, ele se esvaziou da sua glória, o rei de tudo e todos, o Pai das luzes, se esvaziou de quem Ele era para morrer numa cruz exposto, para me alcançar, para te alcançar. Esse Deus que se esvaziou, desceu
ao mais profundo do inferno, levou cativo o cativeiro. Após 3 dias ressuscitou, foi elevado aos céus. Esse mesmo Cristo está presente aqui nessa noite. Esse mesmo Cristo que te chamou pelo nome, esse mesmo Cristo que está te atraindo para Ele nessa noite, é esse mesmo Cristo que é real e presente neste lugar. Não é aquilo que os livros de história contam, mas é o Cristo real e presente, que te conhece melhor do que você, cara. É o Cristo que sabe de cada um dos seus erros, e ainda assim escolhe te perdoar dia após dia. É o Cristo que sabe o quanto você é pó, o quanto eu sou pó, e continua me amando. Irmãos, aquele que desceu também é o mesmo que subiu para encher todas as coisas. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Algumas pessoas dizem que é grande a vocação de um pastor, é grande a vocação de um apóstolo, é grande a vocação de um profeta. Irmãos, se atente ao versículo 12. Para que o pastor foi chamado? Para que o apóstolo, o profeta, o evangelista foi chamado? Apenas para uma coisa. E não é para ganhar dinheiro com a igreja. E não é para ficar confortável enquanto os irmãos estão padecendo. Não foi para isso que os pastores, os apóstolos, os profetas, os mestres, os evangelistas foram chamados. Os apóstolos, os mestres, os evangelistas, os pastores, eles foram chamados para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço. Irmão, se você tem um pastor que te serve, que te ama, que entrega a sua vida por você, irmão, ele não faz isso porque ele ganha um salário, ele faz isso porque ele foi chamado por Cristo. Da mesma forma que ele foi chamado por Cristo, eu e você estamos sendo chamados por Cristo nessa noite. Nessa semana eu conversei com o Anderson, e o Anderson falou comigo: cara, eu quero ir para o seminário. E eu perguntei: mano, mas por que você quer ir para o seminário? E ele começou a me apresentar algumas bases, por que ele queria ir para o seminário. E uma coisa que eu falei com ele: o Anderson, antes de você se tornar um pastor, você precisa ser um pastor. Porque um pastor não é quem faz um seminário, um pastor é quem cuida das ovelhas de Cristo. Você entende que um pastor, ele não exerce uma profissão? O pastor, ele exerce uma vocação. É aquilo que ele foi chamado. Irmãos, deixa eu te contar um segredo. Salmo 139 fala que todos os seus dias foram escritos no livro de Deus e que Ele sabe, conhece todos os seus dias. Irmãos, nessa mesma vocação, Cristo te chamou. Ele te concedeu um dom. E esse dom pode ser tão pequeno, pode ser apenas um talento. Mas esse talento pode multiplicar, frutificar e gerar vida a outros. Independente da sua pequenez, da minha pequenez, Cristo nos chamou para um ministério e uma vocação. Não pelo que nós podemos dar, não pelos resultados que nós damos, mas por quem nós somos em Cristo. A fim de que todos, não alguns, não o apóstolo, o mestre, o apóstolo, o mestre, o profeta, mas para que todos cheguemos à unidade. Unidade não é união, unidade é uma unidade. Não existe mais unidades, é uma unidade. Apenas um.
a todo pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Desculpa, a palavra é muito difícil. A medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando eu vejo Davi, eu vejo uma criança, mas quando eu olho para o Gélis, eu vejo um homem formado. Hoje eu e você somos uma criança, mas chegará um dia que nós seremos homens, varões perfeitos, à medida da estatura de Cristo. Porque, irmãos, os meninos são jogados de um lado para o outro. Se eu pegar o Davi e falar com ele, Davi, ali embaixo tem bala, e quiser levar ele para qualquer lugar, ele vai, porque ele é uma criança, não sabe das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Mas os homens formados discernem, e que nessa noite sejam formados homens e mulheres que discernem, homens e mulheres que entendam quem Cristo é, homens e mulheres que conseguem enxergar a plenitude do conhecimento de Cristo, e que não só enxerguem, mas que vivam isso de tal forma que outros lá fora vejam uma figura que eles olham, cara, eu não sei quem é esse menino, mas ele tem um brilho diferente. Irmãos, o que eu sonho ver é uma igreja que manifesta a Cristo, é uma igreja que dá o amor de Cristo a todos, em todos os lugares, é uma igreja que vai no Zumbi, no meio de uma guerra, no meio do tráfico, e entra para manifestar a Cristo. O que eu sonho a ver é uma igreja que não se acomoda às quatro paredes. O que eu sonho a ver é uma igreja que não fica brigando pela música que vai tocar no louvor. O que eu sonho a ver, irmãos, é a igreja que ama a Cristo. Eu não posso ser a única pessoa que ama a Cristo dessa forma, que quer ver a sua igreja manifestando a imagem dele. Irmãos, eu quero ver a igreja manifestando a Cristo, não porque é um sonho meu, mas é porque eu desejo ver Cristo, e para eu ver Cristo, eu preciso ver Cristo na igreja. Irmãos, que nós sejamos essa igreja, que nós sejamos essa igreja. A igreja de um corpo, que é bem ajustado, que não tem peça fora do lugar, uma igreja bem ajustada, consolidada, uma igreja firme, forte, que aguente a pancada, pelo auxílio de cada junta, segundo a justa cooperação, a justa medida de cada parte, que efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que eu sonho ver, irmãos, é uma igreja real, não essa mentira que a televisão nos mostra, não a mentira enganosa que o gospel me mostra, não uma mentira enganosa do que a religião me mostra. O que eu sonho ver é uma igreja real, uma igreja viva, uma igreja que ama, uma igreja que é amada. Algum tempo atrás, para finalizarmos essa pregação, eu estava em um tempo de muita sequidão. Eram anos revoltado com o quanto eu sofri com uma igreja que esperava resultados, mas não pôde obter resultados. Irmãos, depois de muito tempo, um tempo onde eu fui quebrado, um tempo onde meu corpo foi danificado, um tempo onde eu sofri todas as dores. Nesse tempo, eu vi a imagem do meu Senhor. Nesse tempo eu vi a figura de Cristo estendendo a sua mão e falando, venha. Irmãos, que lindo é poder olhar e contemplar a figura de Cristo.
mas algo pesava no meu coração ao ponto de eu ignorar aquela imagem na minha frente e perguntar ao próprio Cristo: Cristo, quem são esses? Uma grande fila de irmãos. Preste atenção, só alguns minutos. Nós estamos encerrando. Irmãos, nós estamos encerrando, por favor. Naquele momento onde eu vi a figura de Cristo, eu vi uma multidão de pessoas sofrendo tanto, e na direção oposta a qual eu estava indo. Se eu estava indo para frente, aquelas pessoas estavam indo em direção oposta. E eu perguntei: Cristo, quem são esses? E ele me respondeu: são aqueles que não creem. Irmãos, naquele mesmo momento eu comecei a chorar em sonho, mas quando eu acordei foi tão real, aquelas lágrimas estavam em meus olhos. E eu comecei a falar: Cristo, aquelas pessoas que estão indo para aquele lugar são as pessoas que não ouviram a Tua palavra, e se elas não ouviram Sua palavra foi porque ninguém pregou. E talvez se eu tivesse Te amado mais, ao ponto de orar mais, ao ponto de pregar mais, ao ponto de, não sei, fazer qualquer coisa, talvez aqueles irmãos não estivessem indo para aquele lugar. Sabe, irmãos, existe uma multidão de pessoas indo para o inferno, porque não há um que se levanta. Abraão pergunta para Deus: Deus, se tiver 10 irmãos que amam ao Senhor, você pouparia essa cidade? Deus responde: se tiver 10 irmãos, eu vou poupar aquela cidade. 10 pessoas que amam a Cristo podem fazer com que Cachoeiro seja poupado, que Cachoeiro seja salvo. Nós estamos em mais de 10. Pelo meu amor e pelo seu, essa cidade pode ser poupada. Irmãos, eu não vim aqui pregar para te trazer um senso, um sentimento. Deus me livre de todo sentimento. Eu vim aqui pregar para que você seja despertado, para que eu seja despertado para uma realidade que é ali fora. Nesse momento, há bares, prostíbulos, bocas de fumo, e deixa eu te deixar ciente que a culpa de cada prostíbulo, boca de fumo, cada bar, a culpa é minha e sua. Nós não estamos isentos da culpa. Se nós pregássemos a Cristo, talvez essa realidade não existisse. Que a partir de hoje, nós não sejamos aquelas pessoas que se assentam domingo após domingo em seus bancos. Pessoas que estão muito confortáveis em um ministrar louvor, a um tocar um violão, a um tocar um teclado, a um pregar, a uma pessoa de estar aqui para ver outras pessoas, que nós não sejamos acostumados à manifestação do Espírito, mas que nós sejamos pessoas que saem desse comodismo e que passam a amar acima de tudo. Pessoas que amam acima de tudo. Irmão, feche os seus olhos nesse momento, nós iremos orar mais uma vez. Cristo, eu te peço, abre os nossos olhos para enxergar, Pai, a todos como o Senhor enxerga, Pai. Se necessário for, dê-nos sonhos, Pai. Dê-nos visões, Senhor. Dê-nos milagres, Pai. Dê-nos sinais, Senhor. Mas nos mostra, Pai, que pessoas ainda precisam da Tua graça. Desperta-nos, Pai, porque não é suficiente vir aqui na igreja, Pai. Não é suficiente, Pai, estar aqui, Pai. Nós precisamos manifestar a Tua figura, Cristo. Nós precisamos manifestar quem o Senhor é, Pai. Por isso, forme a Tua imagem através da Tua igreja com mais o Senhor, Jesus. Vem com mais o Senhor, Jesus. Vem com mais o Senhor, Pai. Enche essa casa, Pai. Enche essa casa, enche essa comunidade. E que essa comunidade ande em só uma unidade. Olhando para Cristo, Pai, que a partir dessa noite, Pai,
Os líderes dessa igreja não achem desculpas, mas achem o Senhor, Pai. Que a partir desse momento, Pai, que os meus irmãos, Pai, que estavam muito acomodados em sentar em culto após culto, que eles achem o Senhor, Pai. Que nessa noite, Pai, todos venham ser despertados para o serviço, Pai. A unidade, Pai, ao manifestar da Tua obra, Pai, ao manifestar de quem o Senhor é, Pai. Porque tudo o Senhor pagou por nós, Pai. Ah, Jesus, tudo queremos entregar para Ti, Jesus. Receba o nosso coração. Receba o nosso coração. Mais uma vez eu te peço, Jesus, que o meu coração, que o coração do meu irmão, Pai, reduzido a nada, Pai, venha contemplar a grande luz que é o Senhor, Pai. Venha contemplar a figura do primogênito dos mortos. Venha contemplar a figura do Pai das luzes. Venha contemplar a figura do Emanuel, Deus com todos, do Deus forte e corajoso, do príncipe da paz, do Emanuel, do Deus que cura, do Deus que faz, do Deus a nossa bandeira. Ah, Jesus, manifesta, Pai. Manifesta, Pai, o esplendor da Tua glória através da Tua igreja que se reúne aqui nessa noite, Pai. É o que eu oro, é o que eu te peço, é o que eu desde já eu agradeço. Em nome de Jesus. Amém.